Muito bem, vamos lá então. Temos um tema difícil hoje, o tema pacifismo. Vocês vão perceber, não é um tema muito fácil, mas é um tema muito atual, viu? Vocês vão perceber a atualidade desse tema, daqui a pouco eu vou defini-lo. Vamos então primeiro orar, pedindo a bênção de Deus sobre o estudo. Pai Santo, mais uma vez nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já nos falou e pedir, Pai, que o Senhor nos abençoe agora no estudo deste tema difícil, para que nós sejamos orientados pelo Senhor por meio da Tua Santa Palavra. Abençoa-nos então a formarmos as nossas ideias, as nossas opiniões, sempre baseados na Tua Santa Palavra, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, do que se trata esse tema? Ele tem a ver com guerra, ele tem a ver com a participação do crente em guerras. Graças a Deus o nosso país não se envolve em guerras, né? Eu não me lembro quando foi a última guerra que o país esteve envolvido. Eu desconfio que foi na Segunda Guerra Mundial, os pracinhas, né? Mas graças a Deus nosso país não é um país bélico. Mas esse assunto, ele é bom a gente saber, a gente tem uma posição definida sobre essa questão. É lícito o crente ir para uma guerra ou não? Essa é a grande pergunta, tá? Como definição, eu trouxe aqui a definição de um dicionário de ética cristã, o verbete pacifismo, que diz assim: o pacifismo absoluto considera moralmente indefensável qualquer tipo de guerra. O pacifismo relativo condena apenas determinados tipos de guerra. Visões mal articuladas sobre o pacifismo procedem de um decente ódio humano à violência sob qualquer forma, de modo até mesmo mais amplo do que no cristianismo. O pacifismo é encontrado tanto em certas religiões como o budismo, confucionismo, hinduísmo, quanto em grupos antirreligiosos. Houve recentemente um filme lançado no cinema, filme de Hollywood, em que um soldado de uma seita, ele estava na guerra, mas ele não usava armas. Eu não assisti esse filme, mas eu sei que ele foi muito comentado. Parece que ele tirava fotos apenas, né? Ele não usava armas. E é disso que estamos falando. Será que um crente deve ir para a guerra com uma máquina fotográfica ou pegar num fuzil e se envolver na guerra? Tá? Vamos lá. A gente vai começar vendo guerras na Bíblia, o assunto guerras na Bíblia. Eu tentei dar uma geral no que a Bíblia trata sobre guerras por meio de alguns versículos específicos. E eu vou citar aqui uma série de versículos mostrando o que cada versículo ensina. Então, o primeiro registro de guerra que aparece na Bíblia está em Gênesis 14, verso 2. Fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Este é o primeiro registro de guerra que aparece na Bíblia. Deus se apresenta na Bíblia como homem de guerra. Êxodo 15:3 e outros textos, né? O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Então isso aqui talvez surpreenda algumas pessoas, né? Deus é chamado na Bíblia de o Senhor dos exércitos, inclusive. E Deus ordenou muitas guerras. Deus ordenou a destruição de alguns povos porque eram povos ímpios, povos cuja maldade já havia passado do limite há muito tempo. Povos que, quando iam para a guerra, não tinham nenhuma ética de guerra, matavam crianças. Para mim, a pior morte que eu posso ver no Antigo Testamento desses povos é de grávidas sendo mortas, né? Então, coisas terríveis. Note, Deus acabou com Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma dessas cidades cujo nível de maldade estava passando dos limites. Só para você ter uma ideia, quando os anjos chegaram em Sodoma e Gomorra com a missão de destruir a cidade, diz o texto que os homens da cidade, do mais velho ao mais novo, cercaram a casa para ter relações com os anjos. Os anjos não estavam com asas, os anjos estavam como homens normais.
Mas o ponto daquela cidade é que ela era tão maliciosa, ela era tão ímpia, aquela cidade, havia tanto homossexualismo ali, que quando aparecia um homem novo, eles tentavam estuprar qualquer homem novo que aparecesse na cidade. E eles tentaram fazer isso com os anjos que apareceram lá como anjos. Forçaram a porta para entrar, para ter relações com eles. E aí eles cegaram aqueles homens todos e, na sequência, tiraram a família de Ló, e a cidade foi destruída com fogo e enxofre. Então, às vezes, Deus pegava essas cidades cujo nível de maldade havia passado da conta e mandava fogo do céu e destruía a cidade. E, às vezes, Deus mandava o exército, falava: exército, vai lá, acaba com a cidade, não deixa nenhum ser vivente. Então, não era uma questão de vingança, de maldade, era juízo de Deus. E Deus, pastor, pode fazer isso? É claro que pode, Ele é santo. Se uma cidade chegou num nível de maldade desse ponto, Deus pode destruir, né? Deus não tem feito isso nos nossos dias. Nos nossos dias o seu juízo está sendo cumulativo, Ele está acumulando para o juízo final. Mas no Antigo Testamento Ele fazia com frequência. É por isso que Ele é chamado de Senhor dos Exércitos, Deus de guerra, tá? Deus se apresenta assim: Deus declara guerra contra os inimigos do seu povo. Olha o que temos em Êxodo 17:16. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Havia dois tipos de guerra que nós encontramos na Bíblia: guerra de cerco e guerra de destruição total. Havia guerra de cerco para que o inimigo se rendesse e virasse escravo. O que era guerra de cerco? Quando o exército cercava uma cidade, ninguém entrava, ninguém saía até que se rendesse. Então, Deuteronômio 20:12: porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. Sítio, cerco. E havia guerra de destruição total, a chamada guerra no hebraico, herem. Herem, no hebraico, é destruição. Então, às vezes, como eu já dei o exemplo aqui, Deus dizia: exército, vá lá e acabe com a cidade, não deixe nenhum habitante. Veja um texto de Josué 11:20: porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Tá? Então, de novo, gente, a gente olha para esses exemplos de Deus destruindo uma nação inteira, e o nosso coração enganoso fala: puxa vida, mas que Deus duro. Ora, não eram nações santas, eram nações que o nível de perversidade, de crueldade, de maldade havia passado de todos os limites. Você olha para o mundo de hoje e você vê cidades que, se estivessem no Antigo Testamento, seriam destruídas também, não tenha dúvida. Mas hoje Deus está agindo de misericórdia, de longanimidade, dando tempo que a igreja pregue o Evangelho antes de vir o juízo final. Então, na verdade, é um Deus misericordioso. A partir dos 20 anos, o homem ia à guerra. Então, vários versículos falam isso, eu trouxe um deles. Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estavam dispensados da guerra algumas situações dispensavam alguém da guerra. Primeiro, quem havia construído casa nova. Abra lá em Deuteronômio 20 comigo, Deuteronômio 20. Deuteronômio 20, versículo 5. Olha que interessante. Deuteronômio 20, verso 5. Os oficiais falarão ao povo dizendo: qual o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outrem a consagre. Então, o indivíduo havia acabado de construir uma casa, nem tinha ainda, digamos, inaugurado, consagrado,
Ele estava dispensado de ir à guerra numa convocação imediata. Não, vai cuidar da sua casa. Outra situação, alguém que havia plantado uma vinha nova. É o verso 6, é o verso seguinte. Verso 6. Qual homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outrem a desfrute. O homem que havia acabado de se casar. Imagina, o rapaz, 20 e poucos anos, acabou de se casar, é convocado para a guerra. Então, Deus tinha misericórdia desses casos, né? Veja o verso 7. Qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outro homem a receba. Esse homem estava dispensado da guerra. Deuteronômio 24, 5 também tem essa licença para quem se casou, mas lá dá um detalhe a mais. 24, 5 de Deuteronômio. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tornou. Então, no Brasil existe uma licença de casamento, não existe? Quantos dias é? Alguém sabe? 3 dias. Em Israel era 1 ano. Era 1 ano. Eu acho que estava melhor. Estava melhor em Israel, né? 1 ano é o que diz aqui o texto. 1 ano, e veja que interessante, né? O conceito de casamento como felicidade. Olha que interessante. Deuteronômio 24, 5, né? Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. O conceito de casamento como felicidade, né? É a lua de mel, durante 1 ano ele está dispensado de guerras. E, olha que interessante, quem estivesse com medo da guerra, era dispensado também. Eu acho que no exército brasileiro não é assim. O argumento do medo não vai colar, mas veja Deuteronômio 20, verso 8. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual homem medroso e de coração tímido, vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Então, o medroso, ele podia voltar para casa. Seria uma vergonha, né? Por que você não está na guerra? Porque eu fiquei com medo? Mas eu acho que a lógica aqui é a seguinte: nós não queremos medrosos no nosso exército, porque isso poderia ser trágico. Mas veja como são leis que acabam se preocupando, né, com as pessoas, com aqueles que vão para a guerra. Sim. Uhum. Olha, não tinha a ver como é nas pentecostais por exemplo, eu comprei um carro novo, eu vou ungir esse carro com óleo, ungir a casa com óleo. Eu creio aqui, eu posso pesquisar mais, mas eu creio que consagrar aqui era o ato apenas de começar a morar nela, orar ao Senhor para que abençoasse a casa e começar a morar. Não conheço nenhum texto do Antigo Testamento que tenha, digamos, os passos para a consagração de uma casa. Desconheço. Tem textos para a consagração do tabernáculo, dos móveis do tabernáculo, mas pela falta de um ritual estabelecido, eu imagino que era o fato da pessoa começar a morar na casa, orar para que Deus abençoasse. Eu creio que era isso. Não há nenhum texto dando um ritual específico, tá? De modo que há um certo misticismo em algumas igrejas, né, de consagrar coisas com óleo. Na verdade, não precisa. Se você vai morar numa casa nova, você ora para Deus falando: Senhor, me abençoa aqui nessa casa, nesse bairro, que eu seja uma bênção, né, que só entre aqui na minha casa coisas apropriadas, coisas santas. Basta a oração para a gente consagrar qualquer coisa. É por isso que nós oramos antes das refeições, né? O texto bíblico fala que tudo que é recebido com ação de graças é santificado, é abençoado. Então a gente ora antes das refeições como uma expressão de gratidão pelas refeições e para que Deus abençoe aquele alimento. Então eu diria que a oração
ao pai já é suficiente para consagrar qualquer coisa. Okay? Muito bem, os reis costumavam ir à guerra, isso aqui é uma coisa notável também, tá? Eu desconfio que presidentes da república não vão à guerra nos nossos dias, eu desconfio que não. Na época os reis costumavam ir à guerra, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. O texto aqui é para denotar os pecados de Davi, né? Davi pecou nesse sentido. O povo na guerra e Davi lá no seu palácio, ele errou nesse sentido. Davi não pôde construir o templo porque era homem de guerra. Davi se envolveu em muitas guerras. Mas, pastor, Deus não mandava o povo fazer guerra? Algumas guerras Deus mandava, outras o rei fazia por contas. E tudo indica, os textos nos dão essa pista de que Davi se envolveu muito. Parece que Davi gostava de guerra. Olha o texto. Aqui é Davi relatando: porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. Então Deus não deixou Davi construir o templo, as suas mãos estavam muito cheias de sangue. Quem construiu o templo? O seu filho Salomão. E o próprio nome Salomão tem um significado de paz, né? Salomão aponta para a paz, então a ele foi dado esse encargo. Às vezes o povo de Deus orava antes de entrar em guerra. Então veja 1 Reis 8, 44 e 45. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que o enviares, e orar ao Senhor, voltado para esta cidade que tu escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Então as tropas estavam indo para a guerra, elas viravam para a cidade de Jerusalém e oravam virados para Jerusalém, pedindo que Deus abençoasse aquela guerra. Pastor, hoje a gente tem que fazer oração virado para Jerusalém, ou tem que ir para Jerusalém obrigatoriamente? Uma vez eu ouvi um pastor falar isso, né? Que o crente que nunca viajou para Jerusalém é menos crente. E aí eu falei para ele, então eu sou menos crente, eu nunca viajei para Jerusalém. Gostaria, se alguém quiser financiar, mas nunca fui. O ponto é o seguinte, meus irmãos, você olha para os céus e o Deus que está aqui é o Deus que está lá em Jerusalém também, não tem nenhuma diferença. Tá? O Deus é o Deus de toda a terra, de todas as nações. Esteja onde você estiver, na nação em que você estiver, você olha para os céus e o Criador dos céus e da terra está contigo. Não há isso de localidade, tá? Mas naquela época sim, naquela época o templo ficava em Jerusalém. Você só podia adorar a Deus e fazer sacrifícios ao Senhor em Jerusalém. Por isso que havia essa questão da cidade de Jerusalém. No Novo Testamento, em Cristo, tudo isso deixa de existir. Porque em Cristo você percebe que Cristo... Deixe-me elaborar um pouco mais. A presença de Deus no Antigo Testamento se dava no tabernáculo. É ali que estava a presença de Deus. O tabernáculo era móvel, na medida em que o povo andava no deserto, ele era desmontado, quando o povo parava, ele era montado de novo pelos levitas. Assim que o povo se estabeleceu na terra prometida e parou de peregrinar no deserto, não precisava mais de um templo móvel. Então Deus deu a ordem de construir o templo de Salomão, que foi um templo construído com pedras, um templo fixo, não é? Era a presença de Deus no meio do seu povo. Jesus, no Novo Testamento, quando os apóstolos estão todos orgulhosos, mostrando as reformas que Herodes fez no templo, porque Herodes fez reformas no templo que o deixaram assim, gigantesco, colunas romanas, etc, etc. E os discípulos mostrando todos orgulhosos isso lá para Jesus, Jesus fala o quê? Eu destruo esse templo e o reconstruo em 3 dias. E aí eles falam, não, como assim? Demorou tantos anos e o Senhor vai destruir? Aí diz o texto, ele se referia ao seu corpo. Note, João capítulo 1,
No capítulo 1, ele diz assim, que o Verbo se fez carne e habitou, João 1,12, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra usada para habitou, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é tabernaculou. É a mesma palavra usada no tabernáculo. Então, qual é a ideia? A presença de Deus se dava no tabernáculo, depois no templo, mas quando Cristo vem, Cristo não é nem a presença de Deus, Cristo é Deus. Então, nós não precisamos mais de um templo, nós não precisamos mais de Jerusalém. O templo de Jerusalém foi destruído nos anos 70, em 70 depois de Cristo. De fato, cumprindo as palavras de Cristo, de que ele seria destruído, e mostrando a não necessidade mais de um local. Cristo é Emanuel, Cristo é Deus conosco, Cristo é o próprio Deus entre nós. Então, e ele falou isso para a mulher samaritana em João 4. A mulher samaritana falou: nossos pais dizem que é nesse monte que a gente deve adorar, vocês dizem que é em Jerusalém. Resposta de Jesus: em lugar nenhum. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é mais num templo, não é mais numa cidade, não tem que virar para Jerusalém. Aqueles que estão em Cristo agora o adoram em espírito e em verdade. Onde quer que estejamos, nós adoramos Cristo, que é a presença real, é o próprio Deus entre nós, tá? Só para explicar aqui o fato de no passado eles se virarem para Jerusalém, hoje não precisamos disso. Seguindo, é Deus quem tem o poder de acabar com uma guerra. Por isso que nós oramos, Veja o Salmo 46:9. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Se tem alguém que tem poder para acabar com guerras, é o nosso Deus. Deus castiga os povos que têm prazer na guerra. Olha que interessante. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos com novilhos. Calcai aos pés os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que se comprazem na guerra. Então Deus castiga os povos que gostavam de fazer guerra, porque guerra não é algo bom. Deus prepara o seu povo para a guerra, as guerras santas do Senhor. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Note, no Antigo Testamento, Deus dava essas ordens de guerra e o povo ia sem culpa nenhuma. Na verdade, era Deus quem estava mandando e eles iam como missão do Senhor. Inclusive sabiam que Deus preparava o povo, as mãos para a batalha, os dedos para a guerra. Deus ajudava o povo nas guerras. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. A Bíblia mostra também que há tempo de guerra e tempo de paz. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz, lá em Eclesiastes 3:8. Os dias finais são prenunciados como tempos de paz. Depois que Cristo voltar, nós nunca mais teremos guerra alguma. O ideal final são tempos de paz. Isaías fala sobre isso, falando que animais selvagens estarão junto com animais domésticos, não haverá mais nenhum tipo de inimizade. Isaías 2:4, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações, estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Um tempo de paz em que as armas de guerra vão ser transformadas em instrumentos de arado, de agricultura, tempos de paz. A pessoa vai à guerra embaixo da autoridade de um governo. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Os homens citados na chamada Galeria dos Heróis da Fé, lá em Hebreus 11, não foram repreendidos por irem à guerra. Então, no verso 34, é dito sobre esses homens: extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força,
fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Note que não há nenhuma repreensão para o fato desses homens piedosos terem participado de guerras. Guerras e rumores de guerras são partes dos sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo. Cristo falou: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. São os tempos que nós vivemos, né? Quando a gente acha que as guerras estão acabando, aí se levanta a Rússia contra a Ucrânia, atentado em Israel. Quer dizer, daqui para o fim, meus irmãos, sempre vai ser assim. Sempre vão ter nações guerreando, porque são sinais dos tempos, tá? Isso vai aumentar. E por fim, as guerras são causadas pelo pecado. Sem pecado nunca haveria guerra. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Então é óbvio que num mundo sem pecado não haveria guerra, não haveria nenhuma inimizade, mas as guerras são fruto de um mundo em pecado. Vamos agora analisar o tema pacifismo. Nós temos 3 visões sobre a participação do cristão numa guerra. Uma visão se chama belicismo ou ativismo, a outra se chama pacifismo e a outra seletivismo. Eu vou explicar as 3, tá? Começando pela primeira. O belicismo sustenta que toda autoridade provém de Deus, portanto, deve-se obedecer às determinações do governo. Seja qual for a determinação do governo, o governo diz: estamos em guerra, o cristão aceita e vai. Esse é o belicismo. O belicismo não se preocupa se a guerra é justa, se é injusta, é a posição de: o governo mandou, eu vou fazer. O soldado não combate por conta própria, mas como representante da sua nação, independentemente se a guerra é justa ou não. Atos de guerra são responsabilidade do Estado, não de indivíduos isoladamente, isso é fato para todas as posições. O cristão tem a obrigação de participar da guerra. Essa é a primeira posição, belicismo ou ativismo. O cristão não julga. Se o governo mandou, eu entro, seja qual for o tipo de guerra. Justa, injusta, extermínio, seja o que for. A segunda posição é o pacifismo. O amor ao próximo impede o cristão de ir para a guerra. O pacifista defende que o mandamento não matarás inclui a guerra. Matar sempre é errado. Ele defende que o mal nunca deve ser resistido com força física, mas sim com a força espiritual do amor. Então, para o pacifista, se entrar um bandido na sua casa e disser que vai matar tua esposa, teus filhos, vai matar todo mundo, e se você tiver a oportunidade de defender a sua família, para o pacifista, ele diz: não, eu não devo resistir o mal com força física, eu devo orar pelo agressor. Tá? Esse é o pacifismo. É a ideia de que, se eu for para a guerra, eu vou usar uma máquina fotográfica, eu não vou pegar num fuzil. Essa é a ideia pacifista. Sim, Dai. Sim, o pacifismo entende que um crente não pode ser policial, tá? Ele não deve se envolver em nada que o coloque numa situação de matar alguém. Então, o pacifista não concorda com crentes nas forças armadas, com crentes no exército e nada que leve um crente a tirar a vida do outro. Esse é o pacifismo. Não há diferença entre aquilo que se deve fazer como cidadão particular e aquilo que se deve fazer como oficial público. Matar no bairro como cidadão é a mesma coisa que matar na guerra em nome do país. Então, para o pacifista, ele não entende que o cidadão, estando embaixo de uma autoridade, ele não fica sujeito àquele pecado. Tá? Ele entende que aconteça o que acontecer, por exemplo, um policial, né? Se o policial mata no exercício do seu dever, para o pacifista, ele está errado, ele não deveria ser policial, ele vai pagar por este pecado. Para o pacifismo, não existe guerra justa, toda guerra é má. Tá? Toda guerra é má. Jesus ensinou, citam os pacifistas: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
Alguns dos pais da igreja, como Hipólito, Tertuliano, Lactâncio, foram pacifistas. Os anabatistas, de onde vem a igreja batista, os valdenses, os quakers. Nós não temos quakers no Brasil, acho que não, mas é mais nos Estados Unidos, tá? É uma variação lá de cristianismo. Eles eram contrários a qualquer tipo de guerra e mais tarde foram seguidos neste pensamento por seitas como Testemunhas de Jeová e Adventistas do Sétimo Dia, tá? Então aqui no Brasil, Testemunhas de Jeová e Adventistas do Sétimo Dia defendem essa posição de pacifismo, de não se envolver com nada que seja militar. Vamos ao seletivismo. O que é o seletivismo? É a ideia, sim, presbítero. Entre os anabatistas, me parece que também tem os menonitas e nos Estados Unidos um grupo menonita, que são aqueles Amish. Sim, boa lembrança, então, boa lembrança. Os Amish e os menonitas, eles se incluem dentro dessa condição de pacifismo, né? De pacifismo por serem anabatistas. Sim, obrigado. Boa lembrança. Os menonistas, temos menonitas no Brasil, né? E os Amishes são aquelas comunidades que não se envolvem, não usam energia elétrica, vivem assim de uma forma muito primitiva. Muito bem. Seletivismo, o que é isso? Existem guerras justas e guerras injustas. É preciso discernir. Então, a posição seletivista é aquela que entende que o cristão tem que fazer um julgamento. Eu vou me envolver nessa guerra, eu vou para essa guerra ou não? E qual é o ponto? Nem sempre o governo deve ser obedecido, tá? Esse é o ponto, ok? Então, eu vou ler os textos e aí eu vou fazer alguns comentários. Nem sempre o governo deve ser obedecido. A posição do belicismo é o seguinte: se o governo mandou, eu vou para a guerra. A posição do pacifismo é: se o governo mandou, eu não vou. São os extremos, tá? O belicismo obedece cegamente o governo. O pacifismo não obedece o governo em termos de guerra. Eu não vou para nenhuma guerra, senhor governo. O seletismo, ele analisa e julga. Por quê? Porque a Bíblia mostra que nem toda ordem de governo deve ser obedecida. Vamos ver alguns exemplos? Êxodo 1, 17 a 21. Exemplos de desobediência civil, tá? De momentos em que o governo não foi obedecido porque havia uma causa maior. Êxodo 1, 17 a 21. Êxodo 1, 17 a 21. Na verdade, vamos do verso 15 para entendermos. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então nós temos um caso aqui de desobediência civil, né? O faraó, o rei do Egito, disse para as parteiras, no parto, matar os meninos. E o que diz o texto? Elas temeram a Deus e desobedeceram. É certo que elas pecaram depois porque mentiram, tá? Elas mentiram. Elas, seguindo a fidelidade, quando o rei perguntasse, elas deveriam falar: porque nós tememos mais a Deus do que ao Senhor, e aí nós obedecemos a Deus. Essa seria a resposta correta. Apesar da mentira, porque elas salvaram muito povo de Deus por temerem a Deus mais do que ao faraó, Deus as abençoou sobremaneira. Mas esse é um caso clássico de desobediência civil. Quando o governo nos manda fazer algo que é contra a lei de Deus, a saber, não matarás, e o governo mandou matar os meninos,
nós damos um sonoro não ao governo. Não, antes importa obedecer a Deus do que a homens, a gente obedece ao nosso Deus, tá? Então, há margem para desobediência civil nas Escrituras, quando a lei está indo contra a palavra de Deus. Outro texto, Daniel 3, nós não vamos ler o todo, mas vocês vão se lembrar do que se trata. Pelo menos abra lá. Daniel 3. É o texto em que os amigos de Daniel desobedecem ao rei Nabucodonosor. Nabucodonosor mandou construir uma imagem gigantesca, deu ordem de que quando todos os instrumentos tocassem, toda a multidão deveria se curvar e adorar, e lá estão em pé os amigos de Daniel. Não sabemos onde estava Daniel, possivelmente alguma missão pelo império, ele não estava lá nessa ocasião, mas os amigos de Daniel não se curvaram e foram lançados na fornalha por desobedecerem Nabucodonosor. Então, eles estavam certos. Ora, se a Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim, como é que eles iam se curvar diante de uma imagem? Desobediência civil. Daniel 6 é a mesma coisa. Os inimigos de Daniel fizeram um projeto de lei, atualizando os termos, de que ninguém poderia orar para Deus nenhum, senão ao próprio Dario, que agora é outro imperador. Fizeram essa armadilha. Diz o texto que Daniel tomou conhecimento da lei, subiu ao seu quarto, e diz o texto, e de janelas abertas, como costumava fazer, continuou orando, né? E aí a gente brinca assim, né? Talvez um crente dos nossos dias dissesse, bom, eu vou continuar orando, mas deixa eu fechar as janelas aqui, né? Daniel não fechou as janelas, ele não tinha vergonha do seu Deus, continuou orando, os inimigos viram, levaram para Dario, Dario percebeu a armadilha, mas ele já tinha assinado, diz o texto que era a lei dos medos persas, que não se pode revogar, Dario não podia voltar atrás, Daniel foi para a cova dos leões, e aí diz o texto que Dario não conseguiu dormir aquela noite, porque ele gostava de Daniel, né? Daniel era um homem abençoado por Deus, e no dia seguinte, bem cedinho, Dario foi até a cova e falou, Daniel, seria o caso de Deus ter te livrado? E Daniel respondeu. Pastor, e naquela época não tinha tido ressurreição. É verdade. Eles não tinham. O que aconteceu, né, é que Deus fechou a boca dos leões, né? Leões famintos. Tão famintos que quando o rei percebeu a armação dos políticos, eles foram jogados na cova e os leões devoraram. Então não eram leões veganos, não eram leões sem fome, né? Eles não devoraram Daniel porque Deus fechou a boca dos leões. E na sequência, quando os inimigos foram jogados, eles foram exterminados. Mas note, Daniel desobedeceu a lei. Daniel não deixou de orar quando uma lei lhe foi imposta. Isso tem muitas aplicações para hoje, gente. A gente não sabe em que rumos o Brasil irá. Mas se um dia um governante der uma lei que vá contra alguma lei de Deus, a gente tem que dizer um sonoro não para o governante e continuar obedecendo. Só pela ordem, a Dai e depois o presbítero Eduardo. Sim, Dai. Pastor, pensando em guerra mesmo, e alguns países não dão a chance do homem escolher, você tem de ir. Uhum. E o que a gente tem visto ultimamente é que nenhuma guerra se justifica, nenhuma guerra tem sido para a glória de Deus, pelo contrário. Como que ficaria essa questão? Porque, segura um pouquinho. Ele não vai ter como fugir, ele vai ter aguarde meu último slide. China, Rússia, eles são obrigados a estarem lá. Segura um pouquinho, Dai, que eu vou chegar, tá? Para os militares, você não tem como ter desobediência civil. Eles são regidos por leis, por regulamentos, que eles não podem ter essa coisa de desobediência civil. Não lhes cabe desobediência civil a militares. Sabemos que existem
cristãos no meio militar. Como ficaria isso para eles? Não, eu diria... Essa questão de que para eles não tem como ter desobediência civil, porque se desobedecerem eles vão ser presos. Sim. Veja, na verdade não existe desobediência civil regulamentada. Se é desobediência, virão sanções e punições. É simples, seja você civil, seja um militar. Então, o crente militar, se ele receber uma ordem que vá contra os princípios da palavra de Deus, ele vai desobedecer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? O militar, quando está na guerra, ele está embaixo de uma autoridade superior. Ele vai para a guerra e vai matar, ok? Agora, se no meio da guerra, um cabo, um sargento disser assim, soldado, vá lá e estupre todas aquelas mulheres. Isso não faz parte digamos, de uma guerra. Ele pode dizer, não, eu não vou fazer isso, você pode me punir, entendeu? É nesse sentido. Há obediências e desobediências numa guerra. A gente sabe que as guerras não são justas, né? E há muito de maldade nas guerras. Tanto é que há leis específicas para a guerra. Há algumas leis que se aplicam em tempos de guerra, de que você não pode torturar prisioneiros, né? Pessoas que se rendem não podem ser assassinadas. Se o soldado está se rendendo, você não deve executá-lo. Agora, digamos que o soldado está se rendendo e o comandante fala, mata. Você fala, opa, eu estou indo contra uma lei da guerra aqui, até uma lei da guerra. Então, há níveis em que cabe uma desobediência militar, inclusive, tá? Quando você percebe que aquilo passou do ponto da justiça. Presbítero Davi. Isso é considerado como crime de guerra. Crime de guerra, né? Pois é. Sim, presbítero Marcos. Atualmente, eu creio que também poderia acontecer até no texto do Antigo Testamento, dentro dos grupos militares, que não são civis, existe tribunal, existe direito militar, existe legislação militar, ou seja, a atividade militar em geral não é de natureza autoritária exclusiva do comandante. Existem regulamentos na grande parte dos países. Então, inclusive para desobediência de ordens superiores. Verdade. Mas eu vou construir mais o raciocínio, gente, para a gente chegar a essas conclusões. Ainda sobre desobediência, veja Mateus 2, 13 e 14. A necessidade de desobedecer quando a ordem é injusta. Mateus 2, 13 e 14. Mateus 2, 13 e 14. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Veja, eles estavam fugindo de um governante aqui, de Herodes. Note que não havia uma obediência cega a Herodes. O anjo falou, foge, porque Herodes vai atrás. Então, uma obediência cega seria, não, Herodes é meu superior, vamos esperar ele aqui para ver o que ele vai fazer. Não, o anjo falou, não, sumam, fujam para o Egito. E Atos 5, 29, que é o texto mais conhecido nesse assunto, Atos 5, 29... Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse é o texto que eu creio sintetiza a visão, antes importa obedecer a Deus do que a homens. Note, na posição seletivista, algumas guerras são injustas, tomadas de território, extermínio de etnias. Há guerras justas e injustas, né? Inclusive, às vezes, a ONU se pronuncia sobre guerras justas e injustas. Mas digamos que o Brasil, digamos que entre um político maluco no Brasil, um presidente, né, sem juízo, e diga assim, olha, Paraguai está aqui do nosso lado, vamos anexar o território? Vamos invadir o Paraguai e tornar um estado do Brasil?
Isso não seria uma guerra justa. Não seria você colocar homens do Paraguai que morreriam defendendo a sua terra e homens do Brasil morrendo para anexar território. Isso não seria uma guerra justa. Seria lícito a um cristão dizer: eu não entro nessa guerra, eu vou sofrer a prisão militar, a multa militar, mas eu não vou entrar numa guerra que não é justa. Uma guerra de extermínio de etnias. No Brasil isso está muito longe, mas em outros povos isso é bastante comum, né? A gente vai entrar naquele país porque tem uma etnia lá que é inimiga mortal nossa e a gente vai exterminar, né? Me fogem aqui exemplos, talvez você pense em algum exemplo, mas sempre na Síria, né? Você vê que a motivação é acabar com uma raça, presbítero Marcos. Num país africano chamado Botswana, houve recentemente, alguns anos atrás, uma guerra usando exércitos digamos, de matança, de etnia, que foram sacrificados mais de 600 mil pessoas pelas forças armadas de um grupo. Pois é. Então veja que é uma guerra injusta, né? É uma guerra para extermínio. Sim, senhor Mário. Tem essa marca, né? São ditaduras, né? E aí o ditador, veja, você tem ditaduras aqui na América do Sul que o presidente, ele usa as forças militares para matar inimigos políticos. Uma coisa, gente, é a polícia ser usada para defender o justo e punir o ofensor, prender bandido, etc, etc. Outra coisa é um líder de país usar as forças militares, seja polícia, seja exército, para executar inimigos políticos. Então isso não é justo, tá? Existem guerras justas, autodefesa, por exemplo. Então, digamos que, vamos inverter o jogo, o presidente do Paraguai fala assim: vamos anexar o território brasileiro, um territóriozinho, vamos... 1850? Então, obrigado. Então veja, não é uma causa justa os homens da nação se levantarem para defender o país, porque não é só defender terra, gente. Quando entra o invasor, entra para matar todo mundo, matar às vezes civis, inclusive mulheres, crianças. Então existem guerras justas. Se você tem um país invadindo a tua terra, é uma guerra justa, que o cristão pode falar: opa, é meu dever defender a população que está sofrendo aqui um ataque. Proteção dos mais fracos. Às vezes, vou falar aqui dos Estados Unidos da América, que é o país hoje com maior poderio militar, me parece. Às vezes os Estados Unidos entram em algumas guerras para defender povos mais fracos, né? Povos que estão sendo atacados, etc. Então existe o conceito de guerra justa e guerra injusta. Note, para o belicista, todas as guerras são justas. Para o pacifista, todas as guerras são injustas. Mas você nota que há guerras justas e guerras injustas. O caminho mais fácil é ser radical. Tudo ou nada. O caminho que requer algum tipo de julgamento é esse caminho seletivista, de você analisar: opa, isso é uma guerra injusta ou é uma guerra justa? Alguém? Sim, Silvana. Me pareceu assim que a posição pacifista, o belicismo também está totalmente errado e radical. Mas é interessante, aquele que se diz pacifista nesse radicalismo, e na verdade ele está matando também pessoas. Porque o exemplo que o senhor deu, por exemplo, numa casa em que entra o ladrão, vou matar todo mundo. E o pai, né, o chefe de família, pacifista, não posso matar ninguém. Ele pensa que ele está fazendo isso porque ele não vai matar ninguém. Ele está matando. Ele é responsável pela morte das pessoas. Boa palavra. A omissão é um crime. Há um ditado, especialmente em forças militares, que é: quem poupa o lobo, mata as ovelhas. Se você poupar o lobo, você deixou as ovelhas desprotegidas. Então, há uma responsabilidade civil de um país
em punir os malfeitores para a proteção daqueles que são, digamos, benfeitores, justos, cidadãos. É o poder da espada. A gente vai chegar em Romanos 13 para mostrar isso também. Muito bem, Jesus não desconsiderou a espada. Veja Lucas 22, 36. Lucas 22, 36. Lucas 22, 36. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Olha que interessante. Jesus não desconsidera a espada. É claro, você está pensando agora que Jesus, ele mandou oferecer a outra face, andar a segunda milha, né? Com certeza. A nossa luta não é contra sangue. Individualmente, o não matará se aplica a nós. A gente não deve sair fazendo justiça e matando todo mundo. Agora, não pagar mal com mal é algo que cabe a nós, não ao governo. O governo é retribuição, tá? O governo vai punir o criminoso com as penas da lei. Eu vou chegar, inclusive, nesse versículo. Mas Jesus não desconsiderou a espada. O que a Bíblia ensina, então? Vamos à conclusão aqui. Em Gênesis 14, Abrão vai à guerra para resgatar seu sobrinho Ló, que havia sido capturado. Veja, uma guerra justa. Abraão estava quieto, alguns reis foram lá, destruíram tudo, levaram Ló cativo, e Abraão fez um exército, juntou lá os seus 319 melhores e foi à guerra, e teve morte nessa guerra. Há o conceito de guerra justa. Em 1 Samuel 23, Davi entra em guerra contra os filisteus para defender os moradores da cidade de Keila, que era uma cidade pequena. Ele soube que os filisteus estavam atacando. Por um senso de proteção ao mais fraco, ele consultou o Senhor, Deus disse vai, e ele foi defender a cidade mais fraca. Paulo, quando ameaçado, aceitou proteção militar. Tá? Então o pacifista não quer nenhum contato com o militarismo. Paulo fez uso de proteção militar. Atos 23, 23, nós podemos ver, eu agora já estou correndo contra o relógio, mas temos aí 10 minutos, Atos 23, 23. Atos 23... Aqui é interessante, né? Pela primeira e única vez, aparece a menção de que Paulo tem uma irmã e que tem um sobrinho. Veja o verso 16, Atos 23, 16. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, qual era a trama? Eles estavam, um grupo de judeus, jurou, verso 14, sob pena de anátema, não comer alguma coisa enquanto não matar Paulo. Tá? Eles fizeram esse juramento público: a gente não vai comer enquanto não matar Paulo. Aí a brincadeira é que eles morreram de fome, né? Porque não deu certo, ou eles quebraram o voto. Mas o filho da irmã de Paulo tinha irmã e tinha um sobrinho, ele ouviu a trama e ele foi e avisou Paulo. Paulo pediu para avisar uma autoridade, e aí sim nós chegamos em 23. E o comandante, 23, chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 da cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. Então note, Paulo usou das forças militares sem nenhum problema. Se Paulo fosse um pacifista, ele não queria ter nenhum contato com qualquer tipo de militar. O centurião Cornélio é elogiado no Novo Testamento, Atos 10, 22. Atos 10, 22. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo
para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. O ponto, meus irmãos, é que os militares que aparecem no Novo Testamento nunca são repreendidos por serem militares, tá? Normal, eles, inclusive Cornélio é bem elogiado aqui como um homem temente a Deus. João Batista não disse aos soldados para desertarem. Os soldados perguntariam: e agora o que a gente faz? Se João Batista fosse um pacifista, ele diria: saiam desse exército romano, desertem. Qual foi a instrução que João Batista deu para os soldados? Lucas 3,14. Lucas 3,14. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Olha que interessante. Soldados, não maltratem ninguém, cumpram o seu dever, né? Não usem de violência exagerada, tá? Não deis denúncia falsa, não sejam corruptos, e contentem-se com o vosso soldo, que tem a ver também com não sejam corruptos, né? Vivam com o que vocês recebem, não usem de artimanhas para conseguir dinheiro por fora. Olha como é atual para os policiais hoje essa mensagem, tá? Mas João Batista não disse: sejam pacifistas, saiam das forças militares. Não é necessário. Analogias na Bíblia mostram que a guerra era vista como consequência natural da existência humana. Em Efésios 6, nós temos o quê? A armadura do cristão. A analogia com peças de guerra, a espada do Espírito, a couraça, o capacete da salvação. Então, se militarismo fosse uma coisa pecaminosa, nunca estaria sendo usado com a armadura da fé, tá? Mas é uma coisa da existência humana. 2 Coríntios 6, 7 e 10, 4, vai na mesma linha, são analogias com armas. Matar nem sempre é errado. O mandamento literalmente é: não assassinarás. Tá? Uma coisa que é pouco falada. O não matarás, ele está num tempo no hebraico que é não assassinarás. Mas, pastor, existe alguma forma de matar que não seja pecaminosa? Quando o Estado usa a sua espada. O Estado tem poder da espada. Tá? No Brasil, não, né? No Brasil, nós não temos pena de morte. Mas Deus estabeleceu... Esse é um assunto sensível, eu sei, tá? Mas Deus nunca inventou cadeia no Antigo Testamento, tá? Cadeia é invenção nossa, prisão é invenção nossa. No Antigo Testamento, a lei era assim, era restituição. Você roubou um boi, você vai ter, aí o bandido é pego. Qual era a pena? Não era prisão. Você vai devolver o boi e mais 3. Tá? Era uma restituição que doía, mas eu não tenho como pagar, então você vai virar escravo e vai trabalhar o tempo necessário até pagar. Não ia para a cadeia, você restituía. Aí o assassino matou uma pessoa, não ia para a cadeia, você ia ser morto. Era bem conhecido entre os judeus que aquele que tirar a vida, perderá a sua vida. Você quer assumir o risco? Você quer perder a sua vida? Então não mate ninguém. Se matar, perde a sua. Era simples. Quem inventou isso? Deus. Deus não inventou prisão, tá? Deus inventou retribuição, ok? E o Estado, então, tinha o poder da espada. Veja Romanos 13, do verso 1 ao 4. Romanos 13, do 1 ao 4. Romanos 13, de 1 a 4. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados aqui, gente, são as autoridades mesmo, tá? Não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme,
porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Paulo está falando aqui que essas autoridades que usam a espada não estão exagerando. É ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. E espada aqui, gente, não é para passar manteiga no pão. Tá? A espada aqui é para punir aquele que matou alguém. Era assim que funcionava. Tá? Então, o não matarás, ele se aplica para as nossas relações individuais. Eu não tenho o direito de vingar alguém que foi morto. Eu tenho que entregar às autoridades. A palavra de Deus diz, Deus disse, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. Mas eu tenho o direito de defender a minha família, se eu tenho condições de defender minha família numa situação em que o bandido vai matar todo mundo e eu tenho condições de defender. A autodefesa, eu vou citar os textos bíblicos, é bíblica, e o Estado não está embaixo dessa lei não matarás. O Estado tem o poder da espada dado por Deus para matar o ofensor quando é merecido, ok? Muito bem. Autodefesa é autorizado na Bíblia. Vamos ver o texto, Êxodo 22, 2 e 3. Êxodo 22, 2 e 3. Êxodo 22, 2. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Veja aqui os detalhes da lei. A lei está dizendo que se à noite não há luz, a ameaça não é reconhecida, não é visível, e aí for ferido, à noite a pessoa está dormindo, ouve um barulho, tem alguém entrando, mata esse sujeito, pela lei de Israel, ele não teria culpa, ele não seria culpado. Agora, se já houvesse sol, e o que está implícito aqui, havendo sol, havendo iluminação, você teria outros meios de repelir esse invasor. Tá? E mesmo assim houver a morte, aí ele é culpado da morte. Tá? Então há essa diferença aqui na lei. Mas note que a autodefesa ela é justificada aqui. Tá? E o texto de Neemias 4, 17 e 18... também nos leva a essa conclusão. Neemias 4, 17 e 18. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos vazia, fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Observe, os trabalhadores aqui, eles tinham uma espada, né, para se defender. Veja o verso 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. O que a gente aprende aqui? A gente ora para Deus proteger a nossa casa, mas por via das dúvidas, a gente tranca o portão, né? A gente tranca o portão, tranca a porta, põe um cadeado, é isso, né? Veja, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. E os trabalhadores aqui que estavam amando de Deus para construir o muro, Neemias falou, segura uma espada, põe uma espada para vocês se defenderem também, se preciso for. Tá? Então, a autodefesa, meus irmãos, ela não é condenada na Bíblia. Veja, se a vida não pertence a você, você não pode se suicidar, porque a vida não é tua, você também não pode deixar que te matem. O bandido chega, não, pode me matar, eu estarei com Cristo. Não é assim, não é fácil assim.
Você tem que se defender. Mas, pastor, Cristo não mandou oferecer a outra face? Sim, oferecer a outra face não é oferecer a alma, não. Tá? Farte-se de afronta. Então, homens, alguém vem e te dá um tapa, você tem que ser muito forte para você não revidar. E você falar, bate agora do outro lado. Percebe que você tem que ser mais forte para fazer isso do que revidar? Agora, se vem alguém com uma arma para te matar, você vai defender a vida que não é tua. Você vai se defender, ok? Porque a vida tem que ser preservada, a tua vida e a vida dos teus familiares. Você vai defender a vida que está sendo tirada injustamente. É isso que a Bíblia nos aponta, tá? O pacifismo é aquela linha de que não, eu não me defendo, pode matar, mata aqui meus familiares, eu vou orar por você. Não, gente, isso é absurdo, absurdo. Pacifismo totalmente equivocado. Muito bem, o mal deve ser resistido. O pacifista diz, o mal não deve ser resistido com força física. Não, o mal deve ser resistido. Tiago 4,17 é o texto que fala sobre omissão. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está o quê? Pecando. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, né, eu falei mal. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando, a omissão. Pagar o mal com o bem é função do indivíduo. No Estado, a retribuição. Eu já falei sobre isso, né? Os textos nos mostram retribuição. Por exemplo, Gênesis 9:6. Gênesis 9:6. Está lá no comecinho da Bíblia porque é estrutural. Gênesis 9:6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Por que matar é errado? Porque se o homem foi feito segundo a imagem de Deus, você está matando a própria imagem de Deus na criatura. Então, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Agora, essa é uma lei, gente, para a sociedade, não é individual, é para a sociedade. E Deuteronômio 19:21. Deuteronômio 19:21. A gente está caminhando para o final, tá, gente? Dezenove, 21. Não olharás com piedade, aqui é uma lei também para Israel, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E 1 Pedro 2, 13 e 14, texto que não podia faltar nesse nosso estudo. 1 Pedro 2, 13 e 14. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Olha o que a autoridade deve fazer. Deve castigar os malfeitores e louvar ou elogiar aqueles que praticam o bem. Concluindo, as guerras fazem parte da condição caída da humanidade. Como eu falei no começo, sem pecado não haveria guerra. Na consumação de todas as coisas, haverá paz para sempre, graças a Deus. Enquanto Cristo não vem, é necessário discernimento. Nem a posição cega do belicismo, de que eu obedeço o governo, fale o que ele falar, mande o que ele mandar, eu obedeço, de olhos fechados, nem a posição de rebeldia contra o governo do pacifismo. Porque o pacifismo diz, não, nada que o governo mandar nesse sentido eu vou obedecer. Que Deus nos dê sabedoria em todas as coisas. Qual é a nossa posição, então? É a posição de julgar todas as coisas, gente. Se uma autoridade me manda fazer algo que vai contra a lei de Deus, eu vou dizer como Pedro e os apóstolos, não, antes importa obedecer a Deus do que a homens. Se há uma convocação para uma guerra, eu vou analisar se é uma guerra justa ou não. É uma guerra de autodefesa? É uma guerra que vai defender pessoas? Ou o líder sem noção do meu país está querendo anexar um território e vai matar um monte de gente para anexar território? Essa não é uma guerra justa. Eu digo não e sofro as consequências, por amor a Cristo. Ok? Ficou claro, gente? Ok? Mais alguma pergunta? Eu não sei. Eu, sinceramente,
eu teria que estudar mais o assunto para ver quem tem razão ali, viu? Me parece, assim, sem estudar muito, me parece que a Rússia está errada, me parece, mas eu confesso que é um assunto que eu não estudei para falar, mas me parece que é o caso de anexar território, né? Não sei. Agora, o fato é, a gente tem que fazer essa avaliação. Agora, veja, a Rússia, não é a Ucrânia que está invadindo a Rússia, né? É a Rússia que está invadindo a Ucrânia. Se eu fosse um soldado ucraniano, eu estaria lá lutando para defender a terra, defender a invasão. Então, eu acho que assim fica fácil. Quando você é chamado contra uma injustiça, você se levanta contra a injustiça. Tá? Sim, Dai. O microfone. Tem hoje 2 filmes baseados em história real que exemplificam bem o que o senhor acabou de falar. Né, a gente tem lá o Até o Último Homem, que é um filme de um adventista. Um adventista, exatamente. Ele se recusa, fala que não, eu quero servir, mas quero servir como médico. Ele sofre as sanções, ele chega aí para o tribunal, né? Aí o pai dele, como tinha patente numa guerra anterior e tal, consegue, né, um alívio da pena, e ele vai para a guerra e acaba até ganhando respeito dos colegas ali por conta da fé dele, enfim. E tem um outro filme que é bem isso também, tipo, vamos avaliar ali o que de fato é justo ou não, que acho que a tradução no Brasil ficou mais ou menos, acho que o Pastor Metralhadora, mas o filme é Redenção, nos Estados Unidos, que é um pastor que ele se revolta lá no Sudão, porque, né, chegam lá a milícia, e eles invadem as tribos e pegam as crianças e mulheres, principalmente crianças, estupram, levam as crianças para a guerra, os meninos para a guerra, para virarem novos soldados e tudo mais. E ele cansa disso, assim, não pode ficar aqui e roubarem nossas crianças e fazerem maldade com elas. Ele começa a armar, né, a tribo ali, enfim, para que pudesse defender, tivesse a defesa, senão iam lá à luta, tipo, né? Mas para que estivessem preparados, né, para que as crianças fossem protegidas, as mulheres e tudo mais. Então é bem um contraste, assim, acho que o senhor mostrou aqui de exemplo. É verdade, a gente tem que julgar, analisar a situação, né? Não devemos ter obediência cega, porque os governos nem sempre são justos, né? Como nós vimos os exemplos bíblicos, às vezes os governos dão ordens que são ímpias, e aí o cristão tem que falar, não vou obedecer. Ok, vamos orar encerrando. Pai Santo, te louvamos por tua palavra, que esclarece todas essas questões, algumas difíceis, mas nós temos a instrução e a luz nas tuas escrituras. Ajuda-nos, ó Pai, a discernirmos o que é correto, o que é errado, e a termos uma mente cativa à tua palavra. Abençoa-nos neste dia. Traz-nos logo mais no final do dia para adorarmos o Teu nome, fechando assim esse dia santo, agradável ao Senhor. Fica conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.